quem tá chegando por aí. Vai se conectando, vai se organizando para nossa aula. Para o nosso encontro de quarta-feira. Clica, vai mandando para mais pessoas. Vai chamando aqueles que precisam estar aqui. Vai dizendo para mim se tá chegando bom aí o som, se você se tá chegando claro para você. Hoje o nosso assunto vai ajudar você a descobrir se você está vivendo no seu pleno poder ou se você está correndo atrás de se sentir importante para que os outros mostrem que você é importante. Que bom! E aí você que está chegando, eu já vou iniciar. Você sabe que nós iniciamos porque todo mundo tem o seu tempo preciosíssimo, então nós não podemos estar perdendo tempo, nós temos que aproveitar o nosso tempo. Então eu vou convidar você para já encaminhar, para chamar aqueles que precisam estar aqui. Então você vai encaminhando, vai clicando no coraçãozinho. Hoje a música é para nos trazer para dentro, é uma música calma, tranquila. E aqui está caindo uma chuva finíssima, agora no final da noite. Então tudo nos leva a esse recolher, de olhar para dentro, de olharmos para nós. E aí, já começa aqui um ensinamento do nosso encontro de hoje. O quanto nós fugimos de olhar para nós. Nós olhamos para todas as coisas. Nós olhamos para todas as pessoas, nós olhamos para a necessidade de todos que estão em nossa volta, ou ainda daqueles que cruzam o nosso caminho enquanto a gente vai para o trabalho, por exemplo, ou enquanto a gente faz algo no trabalho, pessoas que a gente nem conhece, nós nos preocupamos. E qual é o tempo que eu tenho tirado para cuidar de mim? De quem sou, do que penso, do que quero, do que preciso, do que sinto, do que espero, do que vim fazer aqui neste lugar. E aí, vamos só pegar o nosso encontro aqui. Quanto mais pessoas, ou quantas pessoas poderiam estar agora fazendo exatamente as mesmas perguntas que eu fiz a você, mas que talvez estejam envolvidas numa série, talvez estejam envolvidas em um filme, talvez estejam agora olhando a novela ou olhando um noticiário. Então, a gente precisa tomar o cuidado de quando nós precisamos resolver situações da nossa vida, do nosso dia a dia, nós buscarmos soluções fora. A solução sempre vai estar dentro. E aí você que não... Já vou desligar aqui o meu som pra gente ir avançando aqui no conteúdo. Já começamos. Primeira coisa são as perguntas. Se você não tá no grupo da comunidade, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp, você pode ir para lá, sabe por quê? Porque lá eu vou colocar o material da aula de hoje, é um material que vai ajudar você. Se você não assistiu nenhuma das aulas que eu já dei durante esse período, esse nosso encontro de hoje é a quarta, é uma sequência. Então, se você perdeu uma das aulas, talvez fique complicado acompanhar o entendimento do que eu vou trazer aqui. Então, a minha sugestão é que oportunamente você retome e volte lá nas aulas anteriores. Também, se a gente olhar o horário aqui, eu sempre marco
o nosso horário é às 20 horas. Então, 20 horas, no máximo 20 horas e 5 minutos, já tá rolando o conteúdo. Todas as perguntas iniciais fazem parte do que nós vamos olhar agora. Então, o tema que a gente teve no primeiro encontro, eu falei sobre as dores, eu falei sobre as características das dores, falei como que uma dor é constituída, como que nós fizemos com que essa dor se torne parte do meu corpo físico, das memórias, das lembranças e marquem profundamente meu DNA. Então, a gente olhou para as dores. Dores faz parte da vida, sofrimento não. Se nós sofremos e estamos em sofrimento, algo está errado. Então, nesta primeira aula foi isso. Na segunda, eu ajudei você a olhar o que você pode fazer para sair das dores. Ou seja, o que você pode fazer para sair daquela situação que você se encontra. E o que você pode fazer internamente. Todos os nossos encontros têm material no grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo, eu não tenho como fazer chegar esse material a você. É um material complementar para ajudar você a ir para o mais profundo. Para você que é novo, que é nova por aqui, novo por aqui, os meus conteúdos são conteúdos que nos levam para uma vida muito melhor. Como eu publiquei algo ontem aí, de alguém que me mandou, faz 3 meses que eu sigo e a minha vida melhorou. Só no gratuito aqui, só acompanhando o que eu trago aqui. Mas, o que eu quero dizer para você? Que você tem que fazer a sua parte. Então, não tem como a gente fazer aquilo que os outros não querem por si só fazer. Então, você também tem que fazer a sua parte. Então, os conteúdos que eu trago aqui é um conteúdo que vai ajudar você, mas você tem que fazer a sua parte. Pois bem, então na segunda aula foi isso. Na nossa terceira aula, o que nós trabalhamos? Vou pegar aqui porque eu não quero me enganar, mas na terceira aula, que foi a semana passada, se eu não me engano, o nosso encontro, vamos ver se foi semana passada. Então, essa nossa aula é a 4º encontro, 4 aulas. Ou seja, como se você estivesse fazendo um treinamento e entendendo pedaço a pedaço do que a gente está falando por aqui. E aí, meus ajudantes, não esqueçam, envia essa live, clica nesse coraçãozinho, me ajude a ajudar mais pessoas. Ainda mais se você sabe que isso fez diferença para você. Então, a semana passada eu mostrei como que acontece de a gente ter um padrão, ter uma forma de viver, ter um direcionamento e ter tudo na nossa vida a partir da construção que a gente faz. Começando lá nas dores. Então, há uma dor, essa dor é semeada em nós e essa semente fica internamente em nós e ela vai ao longo da nossa vida mostrando seus sinais aqui na vida externa. Estão me acompanhando? Quem assistiu a aula 1, a aula 2, a aula 3 e que quer comentar algo sobre as aulas, pode comentar. Porque aqui eu estou fazendo um resumo para que a gente possa entender e quem está chegando só agora aqui possa entender o porquê que é tão importante eu começar a ter clareza do tema de hoje, sobre poder pessoal e importância pessoal. Então, as aulas anteriores, elas são a base para a gente chegar nesse conteúdo agora. E aí vocês vão entender muito do porquê que ainda as pessoas sofrem. Por que elas continuam sofrendo? Mesmo quando elas descobrem, olha, eu tenho uma crença de escassez. Olha, tudo na minha vida se repete igual. Olha, o que eu estou vivendo agora, eu já vivi lá atrás. Olha, eu já passei isso em outra situação. Olha, eu estou trabalhando mais, mas não estou conseguindo vencer os boletos. Tem um vídeo meu que alguém botou assim, botou lá, comentou e depois eu até comentei de novo, né? Que a pessoa disse o seguinte: sempre fui pobre e aprendi a viver como pobre. Então, como pobre, a gente sempre tem que dar um jeito. Bem assim, mais ou menos assim. E aí, eu pergunto pra você, o que tem de dor aí? Tem dor da escassez. Mas qual a postura que a pessoa tem quando ela olha para essa situação que ela tá vendo agora e ela não vê perspectiva de sair? Tremendamente uma crença instalada. E como que uma crença se instala em nós? Que está lá no nosso primeiro encontro. Vou passando aqui para ver se vocês falaram algo. Quando acontece um fato comigo, esse fato ele vai vir para mim como uma experiência. E esse fato pode ser um fato real, mas pode ser também um fato imaginário. O que significa? Que numa situação, eu sim posso ter me sentido, por exemplo, abandonada.
porque a mãe não estava presente, porque o pai não estava presente, porque ninguém olhava para mim, porque eu não tinha atenção de quem eu esperava ter. Perfeito. Mas outras vezes a minha imaginação criou uma dor em mim, criou um registro em mim, criou uma situação que me fez acreditar que eu não era amada, que eu não era querida, que eu não era escolhida, que eu não tinha lugar, que naquela família não tinha lugar para mim. E isso fez com que criasse sinapses neurais, que significa, essas sinapses neurais mentais fez com que eu acreditasse nessa verdade e vivesse a partir dela. E assim se estabelece em mim uma memória, uma crença, um padrão, um jeito de viver. É disso que eu estou falando, tá? E aí essa construção que a gente fez ao longo das nossas aulas nos levaram a entender como esse processo se concretiza em nós. Desde o momento em que eu tenho uma situação, que eu vivencio uma situação, e essa situação traz o trauma e que eu vou carregar até a morte se eu não olhar para isso. E talvez lá na hora de morrer, a gente sofra muito para olhar para aquela dor ainda, porque eu não fiz nada ao longo do tempo. Embora muitos digam assim, o tempo cura tudo, isso é uma balela, não cura nada. O que cura é a gente olhar para aquilo que incomoda, olhar para aquilo que é a dor, olhar para aquilo que precisa ser resolvido e resolver. É isso que faz com que a gente consiga viver melhor. E aí muitas das pessoas, elas fazem o seguinte, elas olham e não estão bem, porque tá aí dentro algo que não tá bem, né? Vamos sacar o exemplo desse do abandono que eu trouxe. É uma pessoa que vive com um extremo vazio interno, sempre querendo fazer algo para se sentir preenchido. E aí nós vamos lá para o nosso tema da aula de hoje. Você sabe o que é importância e o que é poder pessoal? Você sabe? Se eu fizer essa pergunta para você, me explique o que é poder pessoal e o que é importância pessoal para você. Diz para mim. Nos ajude a avançar, a pensar sobre isso. Enquanto eu vou tomar uma aguinha, vocês então digam para mim o que é um, o que é outro. Sem medo de errar, porque aqui nós estamos todos para aprender, não é verdade? E é só na troca que a gente consegue aprender. E aí, enquanto vocês estão escrevendo, eu quero dizer para você que nós vivemos em busca de importância pessoal conforme as dores que nós vivemos. Então, por exemplo, ninguém escreveu aqui, ninguém arriscou? Vocês estão muito quietinhos hoje. Muito, muito quietinhos. Imagina, poder pessoal é algo interno. Poder pessoal é eu saber quem realmente eu sou. O que realmente eu quero. O que faz sentido para minha vida. Quais são os meus sonhos. Quais são os meus valores. Em que eu realmente acredito. Da onde vim. Para onde estou indo. O que eu espero viver aqui. Boa. Segura esse aqui, ó. Importância pessoal é se preocupar com os outros. Fiz um post colocando uma diferença ontem também lá no feed, se vocês depois quiserem confirmar. Mas seguimos aqui então. Então, quando eu tenho clareza quem eu sou, o que eu estou fazendo com a minha vida, como eu estou gastando a minha vida, para quem eu estou entregando a minha vida. Lembram a aula passada que eu falei que saúde, riqueza, felicidade, abundância, bem-estar, paz na alma, ele acontece quando eu alinho o consciente com o subconsciente e com o inconsciente. Ou seja, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto. E esse alinhamento faz com que todo o meu corpo, nessa inteligência maravilhosa que Deus nos criou, né, na inteligência do nosso corpo físico, faça com que isso tudo flua perfeitamente. Então, o poder pessoal está em ser quem sou. Mas principalmente, anote no caderno, vocês ouviram que tem gente da escola aqui, né? Anote no seu caderno aí, porque principalmente é estar no meu lugar, vivendo a minha vida, com coisas que façam sentido para mim. E aí alguns desavisados podem passar por aqui até depois, né? E dizer assim, tá doida?
porque a gente tem que fazer tudo pelos outros, a gente tem que fazer, a gente tem que servir as pessoas, a gente tem que amar os outros. E aí eu digo pra vocês, isso é uma crença distorcida que nós compramos ao longo da vida. E daí está na dor, voltando lá na live das dores, a primeira, onde eu expliquei todas as dores. Está na dor da pessoa que foi e tem a dor da manipulação, lembram? Que significa o quê? Que toda aquela criancinha que teve a dor da manipulação, que era... Olha como é lindo meu filhinho, agora ele pinta. Olha como é lindo meu filhinho, agora ele caminha. Como é lindo meu filhinho, agora ele tem não sei quantos anos já tá lendo. Olha como meu filhinho isso, como meu filhinho aquilo. O que aconteceu? Esse filhinho se tornou um adulto e essa pessoa não consegue descansar. Essa pessoa não consegue parar. Porque para ela é só amada quando ela faz algo. Lembram disso? Tá lá na aula 1. Então, se eu reconheço a minha dor, eu posso ir para o meu recurso, lembram? Lembram? Então, dor e recurso, isso tem que andar junto. Tem que andar junto. Então, o poder pessoal está em eu saber, isso faz sentido para mim? Ou isso está evidenciando a dor que eu tenho? Poder pessoal é quem você é no seu lugar. Aí a gente vai para o outro caminho. Esse caminho... ele é um caminho do poder pessoal, ele é um caminho que exige de nós. Exige tempo, exige que a gente pague o preço. Mas quando eu falo em pagar o preço, não significa pagar em dinheiro. Pagar em dinheiro que existe é mais fácil. Você faz em 12 vezes no cartão, não faz? Você faz, sei lá quanto, faz um empréstimo, você paga do jeito que der. Você escolhe investir em você em vez de comprar um carro novo, por exemplo. Então, esse é o preço mais barato. Esse não é o preço que custa. Sabe qual é o grande preço? É você olhar no espelho, sem máscara, quem você é. É você olhar a sua alma. É você rasgar o seu coração com aquilo que você não quer mais da sua vida. Sabe? O que... Hoje ainda atendi uma pessoa que está cuidando um doente. Né? E a pessoa com muita tristeza porque o outro está doente. E aí eu dizia, cuide do seu lugar. Assim, cuide só cuidando. Não queira carregar a dor do outro. Porque é muito triste quando a gente vê tantas pessoas que teriam todos os recursos. Porque tem. Não importa que situação. Não importa se é uma situação de doença gravíssima. Porque todas as doenças são criadas e começam na mente. E elas começam porque eu tive algo que fez com que desenvolvesse essa doença. Eu tive um conflito biológico de sobrevivência. Então, causou uma doença. Então, nós somos criados em perfeita harmonia. O corpo, a alma, o espírito, todos os nossos corpos, emocional, mental, físico. Se eu desalinho, isso é o problema. Então, tem aquela frase que eu citei semana passada, né? E que eu amo, adoro, que diz do Jung, nós nascemos, eu não lembro agora, nós nascemos originais, é essa frase, nós nascemos originais e morremos cópias. Nós nascemos originais e morremos cópias. Significa que do momento que eu nasci até o dia que eu for partir, eu desconfigurei quem eu sou. A nossa missão é pagar o preço para a gente se reconfigurar de novo, com imagem e semelhança de quem sou. E isso vai exigir de mim choro, dores, tristezas, perdas. E aqui eu tô falando perdas mesmo. Perda de ambientes que não servem mais, de roupas que não servem mais, de pessoas que não cabem mais, de pensamentos que não fazem mais sentido. Ou seja, o preço para eu pagar é esse. E esse preço, ele custa mais sim do que dinheiro. Porque dinheiro vai e vem. Dinheiro você faz de novo. Não é verdade? E aí nós temos a sensação que nós ficamos num limbo, num vazio. É como, e aqui eu quero trazer mais uma reflexão para vocês. É como se, para que eu pudesse, literalmente fazer a mudança que eu preciso aqui, é como se eu tivesse que voltar no ponto zero, aonde tudo começou. E voltar no ponto zero significa
E as meninas da escola aqui vão lembrar que nós falamos um dia sobre isso, numa aula. Significa que eu já não tenho mais o antigo e ainda não conheço o novo. Eu não tenho mais tudo que eu tinha, que me mantinha naquela dor. E eu sei que tem algo aí na frente. E vou dizer pra você, sempre é melhor. Sempre é melhor. Só que eu não tenho mais o antigo, mas também não tenho o novo. E para eu ter o novo, eu tenho que ir indo ao desconhecido. E ao ir ao desconhecido, a mente fica em desespero. Porque quando é conhecido, eu tenho o controle. Quando é desconhecido, eu não tenho o controle. Lembro? E daí as meninas na aula a gente falava sobre os cipós, né? É como o Tarzan lá na selva. Precisa largar um cipó velho para tomar um novo. Não tem jeito. Ele precisa largar o que tem, mas ele sabe que tem um próximo. Mas se ele ficar segurado no anterior, ele não toma o próximo. É mais ou menos isso. É aquela frase que o Bert traz, né? Tem gente esperando o trem lá aguardando o trem, sem perceber que o trem já partiu, que o novo já partiu. Então, para de se agarrar àquilo que não faz mais sentido e paga o preço de ser quem você é. Volte ao ponto zero e retome a sua jornada. E aí, isso só é possível com poder pessoal. Poder pessoal não tá no carro que eu tô andando, não tá na minha conta bancária, não tá se eu tô saudável ou doente. Está em eu reconhecer que eu não estou separada, que eu sou maior do que eu posso ser e que em mim todos os recursos. Eu não preciso de nada que esteja fora de mim. Tudo está dentro de mim. E aí, tá ficando claro qual é a diferença do poder pessoal? Poder pessoal é um exemplo para vocês entenderem um pouco mais ainda. Poder pessoal é tipo assim, eu estou aqui agora e combinei que final de semana eu vou fazer uma viagem para encontrar o Conrado, o amado da Vazinha maravilhoso. Eu já combinei, nós vamos se encontrar, é um exemplo, tá? Infelizmente não vou encontrar no final de semana. É um exemplo. Então eu combinei que nós vamos ficar em família, nós vamos então estar juntos, vai ser um momento maravilhoso, planejei com todo mundo. E aí, alguém me liga e diz assim, olha, eu preciso que tu faça uma palestra no sábado, é muito importante, só tu pode fazer, porque você é isso, você é maravilhosa, você é linda, você é tudo isso, eu sei que você faz um bom trabalho, mas tem que ser sábado. Sábado é o dia que eu vou viajar. Se eu tenho clareza do meu poder, o que eu digo? Infelizmente, essa data eu não posso, porque eu já combinei, eu já tenho um compromisso com a minha família, já está planejado, eu estarei com eles. Isso que a gente faz. E eu faço isso hoje. Hoje eu faço isso. Por muito tempo não fiz. Lembro uma situação, compartilhar com vocês, que eu precisei ir para uma auditoria de uma norma, de uma ISO, dessas certificações aí. E eu tive que dizer para Lohana, a minha amada filha, assim, Lohana, eu só posso estar num dia. Ela tinha 2 eventos importantes, o aniversário e a crisma dela. E eu disse para ela, você tem que escolher em qual eu posso estar, porque eu não posso estar nos 2. Olha que coisa doida isso, sem noção, totalmente se achando importante demais. Isso tem importância. Poder é o que eu faço hoje. Lá atrás eu vivia na importância. E aí eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu então disse para minha querida filha exatamente isso. E fiz com que ela tomasse uma decisão que era do grande. Eu vou fazer uma semana só sobre guiança de filho. Vou fazer, não lembro agora qual semana, mas terá a live só sobre isso. Esse é um dos exemplos em que quem é grande faz com que o pequeno tome o lugar para cuidar, para resolver. Isso é terrível. Terrível. E eu fiz ela escolher isso. Fiz ela escolher. E aí está na pessoa que se acha muito importante. Significa, se eu não for, ninguém mais pode ir no meu lugar. Percebe?
Se eu não for, ninguém mais dá conta de fazer. Se não for eu, quem seria? Se eu não for, ninguém faz. E isso é vivendo na importância. E eu pergunto para vocês, óbvio que eu recebi, fui paga, mas tu acha que isso traz valor? Não, é passageiro, fugaz, ilusório, e as pessoas passam o tempo e nem lembram que eu tive que fazer essa escolha. Mas foi uma decisão minha. Por isso que a vida, não importa o que você está escolhendo, não é culpa do seu marido, o marido que você tem, não é culpa do seu chefe de trabalho que você tem, não é culpa do seu patrão, o salário que você tem, é você que não faz a escolha certa. Porque você não quer pagar o preço. O que é poder pessoal? Eu dizer assim, olha, eu não posso, então tu arrume outra pessoa tem que ir, porque nesse dia eu tenho algo com o meu filho, com a minha filha, com a minha escolha, com o que eu planejei. Mas quando eu estou pela importância pessoal, que nós vamos avançar agora, eu só quero ser o quê? Exatamente isso aqui que a Karine colocou. Exatamente isso aqui. Importância pessoal é preocupar com os outros. Como que eu deixo o fulaninho, o Joãozinho, o Pedrinho, a dona Mariquinha sem a minha linda presença? Se eu não for, ninguém dá conta de fazer. Se eu não fizer, ninguém faz tão bem quanto eu. E eu vou dizer para vocês, eu estou trazendo um exemplo profissional, mas você pode olhar uma coisa aqui, pode olhar para a própria casa, para sua casa, né? Você tem lá uma ajudante na sua casa. Eu procurando meu copo, eu usando o copo aqui. Você tem um ajudante na sua casa, por exemplo, e você olha e diz assim, isso não está tão bem feito. Se eu fosse fazer, eu faria diferente. Pensa, nós perdemos oportunidades completamente para que a gente possa ter clareza de quem realmente a gente é. Não, tá bom, tem coisas que nós não podemos gastar a nossa vida é muito preciosa para gastar com coisas ilusórias. Vamos ver aqui, demorei, mas tenho feito isso cada dia mais, me priorizando, e é assim que tem que ser. Assim, volto de novo, importância pessoal, eu faço tudo para todos, mas não faço nada para mim. Eu não acho merecedora de cuidar de mim agora. Eu não acho merecedora de tirar um dia de descanso. Ou de fazer uma massagem. Ou seja, aquele mandamento que diz, ame o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. Ame o outro como você se ama. Se você sai amando todo mundo, é mentiroso. É falso. Está na importância pessoal. Não está no poder pessoal. Poder pessoal é verdade. Poder pessoal é amor de verdade. Poder pessoal é ser quem se é no lugar aonde está. Ser quem se é sem exigência de querer ser outro alguém que não você mesmo. É difícil, mas é necessário decidir o que é melhor para nós. Eu quero que você se pergunte sobre isso. Se você não decidir o que é melhor para você, o que faz sentido para você, o que agrada a sua alma, enche o seu coração, traz vida para o seu espírito, quem seria que iria se preocupar com isso? Não é à toa que nós temos tanta gente doente, nós temos tanta gente tomando medicações, justamente por isso. Porque elas se tornam tão importantes que elas esquecem de quem são. Poder pessoal está em ser quem se é no lugar aonde se está. E naquilo que você trouxe, importância pessoal, eu me preocupo em agradar os outros. Importância, eu preciso de palco. Eu preciso de elogio, eu preciso que os outros me aprovem, eu preciso que alguém esteja dizendo sempre, se não for você, é só você que dá conta. Esse exemplo que eu trouxe para você é claro. Quantas coisas, e das coisas mais banais, por exemplo, lá no seu trabalho. Quem sabe alguém diz assim, ai fulana, arruma o café, porque só você faz um café tão gostoso, um café tão delicioso. Será que você também não está envolto em situações que você nem percebe que as pessoas estão usando
quase que uma isca para começar a buscar você, para levar você para um lugar que não é o seu. Se nós não assumimos o nosso lugar de força é o lugar aonde é o meu lugar. O lugar de poder é o lugar aonde eu assumo quem sou. E eu não preciso ser nenhum outro ser, porque eu já sou único, eu já sou especial, eu já sou amado, porque se eu não fosse amado, eu não estaria aqui nessa experiência. E aí eu digo para vocês, mesmo em situações em que você acreditou uma vida inteira que você não é amado, eu garanto a você e eu levo você lá para você saber que você foi amado. A decisão da vida soprar em você é porque você foi amado, nem que fosse o instante, segundo, a fração em que você foi concebido. Então você tem que parar, se você quer ter uma vida de verdade, de buscar fora o que está dentro. Não importa o que você esteja vivendo agora, é nesse exato momento, no suspiro, na respiração, no intervalo dela, que o milagre da vida vai se fazer. E você tem tudo o que precisa para viver muito mais livre, muito mais leve. E aqui eu quero trazer uma coisa legal que eu perguntei ontem para as pessoas. Vão comentando aqui disso tudo que vocês já ouviram. Tá fazendo sentido? Ficou claro para você o que é poder e o que é importância? Com quem está o poder e com quem está a importância? De quem é a autorresponsabilidade de ter e desenvolver esse poder? Enquanto vocês estão escrevendo para mim, ou trazendo algum insight aí, ontem eu coloquei, ontem não lembro, mas acho que foi anteontem, eu coloquei uma caixinha que eu perguntei exatamente isso. Se você tivesse que escolher um superpoder, qual seria? E aí é interessante, né? Porque as pessoas, por não saberem quem são, elas nem sabem que poder elas têm. E elas ficam se agarrando em poderes que são ilusórios, que são poderes que trazem doença, que trazem uma vida menor, que não olha para a vida, mas olha para a morte. Que não leva para o mais, mas leva para o menos. E aí, olha só que coisa interessante. Olha o que as pessoas disseram. Elas disseram o seguinte: se eu tivesse um único poder, eu queria voar. E aí, se você não assistiu, vai lá para a live 3. A nossa mente, ela pode nos levar para todos os lugares. Passado, presente, futuro, porque tudo está dentro. Na verdade, o que acontece com você? Você não sabe usar. E se você não sabe usar, você acha que não existe. E o que é mais triste dessa vida, o que é mais triste é que tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe, você tem que aprender. Então, opa, não sei fazer isso, então tem que aprender. Não sei cozinhar, então vou ter que fazer um curso para cozinhar, para aprender a cozinhar se eu quiser cozinhar. Ou seja, tem coisas que eu não sei, coisas que eu sei que não sei, mas tem uma enormidade de coisas que você não sabe que não sabe. Então, muitas vezes nós estamos limitados a ser, a viver, a ter, a experienciar o que os outros disseram que nós merecíamos, o que os outros disseram que nós deveríamos ter, o que o outro projetou sobre mim. Então, cuidado com as coisas que você está tomando como sendo suas e está identificado com uma mentalidade de algo que você criou sobre você a partir do quê? Das dores. Live 1 e Live 2. Não viu? Volta pro perfil para olhar. Ou seja, está vinculado àquilo lá que você está passando. E não à realidade atual. Mas as pessoas disseram aqui, né? Eu queria me curar. Eu quero dizer para vocês, está tudo dentro. Todos nós, eu não posso curar ninguém, a não ser eu mesma. Mas eu tenho para dizer para vocês que tenho muitos clientes da hipnoterapias curados, que eu fui canal, que eu fui guia, que eu ajudei na guiância. Gente com 23 anos, por exemplo, de depressão. Gente que tomava muitos medicamentos. Por quê? Porque a cura é possível, a autocura é possível. Porque está dentro e nós conseguimos fazer isso. Do mesmo jeito que nós criamos a doença. Do mesmo jeito. Então, aqui a pessoa assim, meu poder, eu queria ter um poder de cura. Você tem um poder de cura. Você tem para você e para o outro.
Porque se você souber como fazer para você, você pode ajudar quem quiser, mas só quem quiser. Porque tem gente que ela tá em sofrimento, mas ela quer ficar. É como se ela não se permitisse sair daquele lugar. E aqui tem uma coisa, né? A gente fala em crenças limitantes e a gente fala em crenças que nos limitam, mas também tem uma outra coisa. Porque se nós não nos permitimos, nós não conseguimos. Pode ser o melhor profissional, mas você tem que se permitir uma vida em abundância, uma vida em saúde, uma vida em felicidade, uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade. É permissão. Quem não permitiu você tomar isso? Quem não teve permissão para viver uma vida assim? A hipnoterapia nos guia num lindo processo de autoconhecimento e decisão. A Mari é minha cliente da hipnoterapia, fez há muitos anos, e tem uma coisa muito linda da hipnoterapia. Eu não sei, a Mari já deve ter feito uns 3, 4 anos que fez. Me ajuda a lembrar aí, mas eu acho que deve ser isso. Que a hipnoterapia, ela vai reverberando ao longo da vida. Não tem como, porque você acessa lugares que jamais você imaginou de chegar. E você então acessa esses lugares. E esses lugares são seus, que você pode voltar sempre que quiser. Outra coisa, a pessoa trouxe assim, ó, fazer com que todo mundo se amasse verdadeiramente. E eu creio nisso mesmo. Quando as pessoas souberem quem elas realmente são, o poder que realmente há nelas, não tem por que eu precisar puxar o tapete de quem tá do lado, eu fazer uma coisa que não é tão boa assim para quem tá do lado, porque eu já não enxergarei os outros como meramente concorrentes, ou que eu tenho que fazer algo para que eles não façam algo para mim. Eu vou enxergar os outros como parte desse todo. E aí isso faz uma grande diferença para a gente viver num mundo melhor, num mundo mais pleno, num mundo onde todos podem ser quem nasceram para ser. O grande problema é que nós nos desconfiguramos ao longo desse tempo. E sem a configuração que nos veio de fábrica, live da semana passada, e a gente tomando todas as coisas em nós, eu acabo desconfigurando e indo para a dor. Então, quando eu sei quem sou, qual é o meu lugar, sou filha de quem, esposa de quem, mãe de quem, eu consigo, trabalho aonde, líder de quem, eu consigo assumir verdadeiramente o meu lugar. E é no meu lugar que existe poder, não fora dele. E muitas pessoas olham para o lado e querem estar no outro lugar. O que você pode fazer agora para assumir verdadeiramente o seu lugar? O que você pode fazer agora para verdadeiramente estar no seu lugar de força? E aí, essa pessoa lá do superpoder, né? Diz aí pra mim também, pode até escrever, se você pensou agora, qual seria um superpoder que você gostaria de ter? E aí a gente fica olhando quando as pessoas elas não têm muita clareza, né? Alguém disse assim, ó, eu gostaria de saber sobre o futuro. E se eu disser pra você que na sua mente subconsciente ela sabe o seu futuro, ela consegue fazer uma visão do seu futuro e não é adivinhação. Sabe por que ela sabe? Porque ela sabe qual tá a programação rodando em você. Então, se a minha mente subconsciente sabe a programação que está rodando aqui, ela tem condições de prever como eu estarei daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10, daqui com 104 anos. Eu tenho uma imagem disso, se vocês não sabem. 104 anos eu tenho uma imagem. Quando eu estiver com 104 anos, aonde estarei, com quem estará em volta. Ou seja, quando a minha mente tem clareza, disto que está acontecendo aqui, o meu subconsciente pode projetar como seria lá na frente. E as pessoas, elas querem adivinhar, buscar, né? Mas tudo eu posso aqui. Outra coisa que também vem aqui, ó, gostaria de ter o superpoder de percorrer longas distâncias. Acredito eu que é para ir em muitos lugares, né? E eu digo para vocês, tem pesquisas que mostraram que muitas pessoas, elas conseguem ultrapassar limites
né? Tem uma pesquisa muito interessante, inclusive, de salto em altura, que para vocês verem o quanto a nossa mente é poderosa. Então a gente pode dizer assim, não sei se meu professor está aqui, ou se já saiu, vi que ele entrou, mas às vezes ele me diz assim na academia, ó, você dá conta. Óbvio que na nossa mente nós damos conta, sabe por quê? Porque o corpo físico ele vai cansar antes do que a nossa mente. Então, se eu vou ceder o corpo físico, eu vou desistir. Essa pesquisa era em salto em altura. O que acontece no salto em altura? Foi colocada uma barra e os atletas saltavam nessa barra. Mas foi tirada a barra e foi medido o quanto os atletas saltavam. E eles saltaram muito menor do que eles estavam saltando com aquela barra. O que eu quero dizer para vocês? Que aquilo que eu acredito, que eu enxergo, que eu visualizo, ela faz com que eu atinja. E aquilo que eu nem tenho na minha tela mental não vai chegar nunca. É tipo assim, semana que vem eu visito você. Você já imagina que eu vou estar chegando aí semana que vem. Mas que dia tu vem? Eu vou no sábado. Então semana que vem, sábado, eu estarei com você. Então é claro, senão eu digo assim, eu vou visitar você. Não tem dia, não tem hora, não sei quando vai ser. Então não tem aonde ser. Não existe. Então, tudo que você projeta na sua mente, que você visualiza, que você enxerga, você pode conseguir. Então, percorrer longas distâncias. Se você não corre nem 1 quilômetro, você pode começar a correr 1, projetar 2, correr 5. Quando vê, você está correndo uma maratona inteira, que é 42 quilômetros. Ou seja, a mente não tem diferenciação do real ao imaginário. E enquanto ela não consegue você compreender que tudo que você pensa sobre você, sobre a vida, sobre os homens, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre ser rico, sobre ser pobre, sobre casamento, tudo que tá aí, que você pensa, ele está a sua mente entendendo como verdade. Nós fizemos inclusive um exercício que tem numa das aulas lá, para você entender, para sua mente ela não separa, e ela não separa ontem, hoje e amanhã. Tudo acontece nesse exato momento. Simples assim. E vocês também podem olhar para isso, qual o poder que eu estou abrindo mão. Essa vocês anotem bem grande para vocês dormirem com essa pergunta. Qual o poder que eu tenho, que eu estou abrindo mão e não estou usufruindo para mim? Mas mais importante ainda, para a humanidade, para o todo. Qual é esse poder que já é meu, que eu abro mão, porque eu já sou esse ser extraordinário, lembra? Você já é. A sua cópia original é. E aí, vocês, né, eu sou mentora também, tem algumas mentoradas por aí, não é levar alguém para o próximo nível. Muito pelo contrário, é ajudar as pessoas a irem para o lugar de onde elas se perderam. Porque, de verdade, muitas vezes a pessoa não sabe qual é o caminho. Mas o caminho, aqui nesse lugar, no ponto zero, ela saberia. Mas ela se perdeu tanto na ilusão das coisas ao longo do caminho, que ela se perdeu da essência de quem ela é. Então ficou claro qual é a diferença do poder pessoal para a importância pessoal? Importância pessoal, eu vivo esperando um elogio, um reconhecimento, uma palavra, uma aprovação. E aí eu também quero trazer para você, quem vive, para você olhar, quem vive na importância pessoal, correndo atrás, por exemplo, e eu falo de mim, tá? Porque eu fiz isso, de reconhecimento, de premiações. Dias atrás, alguém me chamou para uma premiação. Eu disse assim, eu fico muito feliz, tal, né? Mas assim não faz mais sentido para mim. E daí por que a gente não diz as coisas para as pessoas? Como assim? O que a pessoa vai pensar? Como que eu vou ser indelicada? A gente diz, olha, não faz mais sentido. Como eu contei para vocês, né? E agradeço que vocês me ajudaram a escolher a foto nova do perfil. Eu tirei as fotos e eu tirei várias com terninho. Hoje eu tô com um casaco, que não é um terninho, mas é um casaco, tá frio.
mas aquele terninho não faz mais sentido pra mim, sabe? Não quer dizer que eu não posso usar, mas não tava fazendo naquele dia sentido. Por que eu preciso estar com uma roupa que não faz sentido? Mas aí o pior de tudo, estar em lugares que não faz sentido, convivendo com gente que não faz sentido, só pra não desagradar. Então, cuidado quando eu tô esperando. Sigam comigo aqui. Vou achar meus ajudantes. Quando eu estou esperando mais um prêmio, mais um reconhecimento, mais um elogio, mais um aplauso, mais uma aprovação, o que eu estou fazendo exatamente? Eu estou esperando. Vou botar de ladinho que vai ficar melhor para vocês olharem. Eu estou esperando de quem mesmo? Ser reconhecido, ser elogiado, ser visto. Eu estou esperando do pai e da mãe o aplauso. Quem tem o aplauso do seu pai e da sua mãe, o amor do seu pai e da sua mãe, o reconhecimento do seu pai e da sua mãe, já é todo o orgulho do seu pai e da sua mãe, não precisa nada dos outros. Entenda? Óbvio que nós precisamos dos outros, não precisam que os outros estejam puxando o saco, não precisam que os outros estejam dando prêmio, não precisam estar correndo atrás de reconhecimento fugaz, passageiro, ilusório. Nós só corremos porque nós queremos e esperamos que eles nos reconheçam, que eles olhem para nós, que eles me aplaudam. Percebe? Sinta no seu coração. E talvez você possa dizer internamente no seu coração: agora, eu continuo esperando o seu olhar. Eu continuo esperando o teu reconhecimento. Eu continuo ainda esperando o teu aplauso. E aí talvez você possa ainda dizer: eu sinto muito. Por favor, me tome de volta. Como seu menino, como a sua menina. Me tome de volta. O que tenho basta. O que sou é suficiente. Agora eu vejo. Vocês me deram tudo e aquilo que faltou. Eu sei que eu posso buscar em mim. E sinta em você. Não é buscando fora. Você só vai correr atrás de ilusão. O poder está em ser você, no seu lugar. E o poder começa no nosso primeiro lugar, que é ser bem pequeno. Ser bem pequeno. Para receber tudo de quem é muito maior. E não só de quem está próximo, mas de todos os nossos ancestrais. Ficou claro para você qual é a diferença do poder pessoal e da importância pessoal? Estar vivendo no poder pessoal é leve, a vida flui. Estar vivendo na importância pessoal é pesado, cansa, desmotiva, decepciona, entristece. Diz pra mim, como forma de troca, de equilíbrio, o que você aprendeu na aula de hoje. E quem não me segue já pode seguir para acompanhar tudo. Quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp pode me buscar o grupo lá na bio.
Se você tiver dificuldade de saber o que é a bio, você busca, me pede no direct que alguém manda lá para você entrar no grupo, que logo assim que acabar a live, eu vou trazer um exercício para você fazer lá. Ótimo, não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos provar nada para ninguém. E isso é o verdadeiro poder. Você poder ser quem é, sem não precisar colocar uma máscara em cada situação, em cada lugar, com cada grupo que você vive. Porque é muito pesado sustentar máscaras ao longo da vida. Sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Está dentro, sim. Nós somos responsáveis por tudo, tudinho. E olha que poder maravilhoso isso. Quando eu assumo que eu sou responsável por tudo, eu tenho o poder de mudar tudo. Quando eu quero botar a culpa em alguém, eu transfiro meu poder para outro alguém. Que loucura é isso, né? Quando eu me coloco no lugar de vítima, por exemplo, eu transfiro o meu poder para um outro alguém. Não, eu posso tudo. É responsabilidade minha. E aí eu quero dizer para vocês que tem um exercício pro grupo que eu vou colocar lá. Eu vou abrir o exercício aqui para vocês, para eu falar com vocês. Vocês vão ressignificar algumas memórias, tá? Esse material que tá lá. Então, vocês vão buscar, pode ir escrevendo aqui. São temas que precisam sempre ser revisitados, faz-nos voltar à consciência. Esse é o meu objetivo, trazer consciência para mim e para quem tá aqui. E aí tem uma coisa interessante, pegando isso que a Karine trouxe aqui. Muitas pessoas dizem assim, eu preferia não ter consciência. Será mesmo? A consciência, ela liberta. A inconsciência nos torna prisioneiros de nós, dos outros, das situações, das dores, dos sofrimentos, da vida. Então, quanto mais consciência, olha só, e aqui dentro do que eu trabalho, né, hoje, consciência espiritual, consciência sistêmica, consciência mental e consciência corporal. Que significa o quê? Eu tô com essa dor de cabeça, mas essa dor de cabeça quer me sinalizar o quê? Me mostra o quê? Eu convivi com quem? Que incômodo eu tive? Que decisão eu tenho que tomar? Eu tenho que ter consciência do que o meu corpo físico está falando comigo. Eu tenho que ter consciência de que sistemicamente eu tô fora. Eu tenho que ter consciência do que mentalmente eu estou pensando que está desalinhando quem eu sou. Eu tenho que ter consciência de que eu sou um ser espiritual. E o que tá me afetando agora, o que tá me afastando de estar conectado com o todo, de estar vivendo plenamente. E esse material que eu vou colocar lá no grupo, ele vai ajudar você a olhar suas memórias e ressignificar memória. Então você vai para um lugar de 0 a 12 anos, você não precisa procurar, você deixa que a sua mente mostre. E você vai relatar uma experiência e vai escrever detalhadamente. Sei lá, qualquer coisa. Aquele dia esperando que alguém me buscasse na escola e não me buscaram. Então você vai simplesmente fazer esse movimento, relatar. Depois você vai trazer o significado disso. O significado exatamente sem máscara, sem assim, tudo bem, porque eu lembro mesmo que a minha mãe trabalhava e ela não podia ir me buscar, por isso eu fiquei lá sozinha na escola. Tinha que botar o carregador terminando a bateria aqui. Então não é disso, não é para justificar, não é para trazer uma justificativa no exercício. Não, é nu e cru. Nada. Por quê? Porque você, como adulto, sabe da justificativa hoje. Mas a criancinha, aquela lá, que nós já olhamos também na aula passada, ela tá lá presa em dor. Ela não sabe. Ela ainda continua na dor. Então você não justifique seus pais, seus tios, aquela pessoa que causou em você aquela memória dolorida. E depois você traz um novo significado. Puxa vida, naquele momento lá na escola, eu aprendi que eu dava conta de ficar sozinho. E como eu gosto hoje de ficar alguns momentos sozinhas, refletindo, isolado, mas não só, comigo mesmo,
Ou seja, você tem que achar uma coisa boa naquilo que tá ali, tá? Naquilo que é uma memória para você. E aí, vem aqui 5 pontos. Uma das coisas a Mari trouxe aqui há pouco. 5 coisas pra gente mudar. Tomar consciência, é o resumo da nossa live. Tomar consciência, ser totalmente autorresponsável, ressignificar, aprender com tudo que aconteceu e ter uma visão clara do que a gente quer ser, do que a gente quer seguir, de como que a gente quer andar. Beleza? Certinho, então? Acho que é isso por hoje. Vamos lá. Peguei o finalzinho aqui da live, mas foi suficiente para me despertar. Te admiro cada vez mais e recomendo muito. Só aprendo e me reforço nas tuas lives. Beijo, Dani. Obrigado, lindona. Valeu. Dani, pega desde o início, que eu acho que vai ajudar bastante. Tem coisas bem legais ali que pode ajudar a ampliar um pouco mais. Estou aqui para servir aonde sou chamado. Se não estiver aí no grupo do WhatsApp, vai para o grupo do WhatsApp. Se precisar, me pede o material lá. Se precisar que eu coloque, você me peça, porque o material ajuda você a aprofundar aquilo que a gente falou aqui. E a vida é um banquete. Eu sempre enxergo a vida assim. Tudo está disponível. Muitas vezes quem não toma o que está disponível é a gente mesmo. Então, não deixe de aproveitar esses dias com as aulas aí, beleza? Brigadíssimo, até semana que vem. Semana que vem é muito legal o tema também. O tema vai ser muito especial. Eu preparei essa série de lives, né? Porque eu tava realmente com saudade. Aqui eu amo tá ensinando, eu estava com saudade. Mas a live da semana que vem é sobre viver ou sobreviver. O que você tem escolhido. E eu quero falar muito sobre viver. Sobreviver a vida. É isso que nós vamos olhar semana que vem. Então já chame alguém para a live, já se organize. É 1 horinha aqui para a gente olhar para a gente e estar cada vez mais forte na vida, para a vida e para servir aqueles que precisam de nós. Beijão e boa noite.